temos falado bastante da grande quantidade de patinetes circulando pelas calçadas e ciclovias aqui da cidade de São Paulo, principalmente nas vias entre as avenidas Paulista e Faria Lima. Tem um decreto, gente, de 2019 determinando que esses veículos podem rodar por ciclovias e ciclofaixas. Há algumas regras. Esses veículos podem circular por até 20 km por hora nessas vias. Cada patinete deve ter apenas uma pessoa, não pode ter mais de uma pessoa em cima do patinete, e é proibido o transporte de cargas acima de 5 quilos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o uso do capacete não é obrigatório, mas as empresas precisam promover campanhas educativas sobre segurança viária. Quando você abre o aplicativo, antes de fazer o aluguel, de destravar esse patinete, a empresa precisa alertar ali, é importante usar algum equipamento de proteção como o capacete, mas não é uma obrigação. E muita gente, algumas pessoas, acabam se acidentando nesses deslocamentos. A gente ouviu o ouvinte Cláudio Poutilho. Ele diz que a filha dele estava usando um patinete em janeiro e ela perdeu o controle dessa patinete na Faria Lima, a caminho do trabalho. Ela teve um grande prejuízo ali na saúde, teve de colocar 12 pinos, 2 placas, além de ter ficado com 2 cicatrizes em uma das pernas. Vamos ouvir. Foram 60 dias sem poder pôr o pé no chão. Após a cirurgia, ela está fazendo fisioterapia. Até hoje ela está fazendo fisioterapia, inclusive aluguel de cadeira, aluguel de muleta, medicação, foi tudo por nossa conta. Olha, em relação a outra irregularidade, você falava que não pode ir mais de uma pessoa, né, por patinete. É o que eu mais vejo por aí. Ou assim, sei lá, casais, ou principalmente gente transportando crianças. E outro dia eu fiquei bem impressionada porque tinha um pai, provavelmente foi buscar os filhos na escola. A menininha maior, mas de menos de 10 anos, ela devia ter uns 9, 8 anos em um patinete. E o pai estava com o menorzinho, de uns 3, 4 anos, sentado na parte da frente. Gente, que perigo. E atravessando a rua com aquele patinete, né? Então a criança, o menorzinho, de uns 3, 4 anos, agachado na parte da frente, se segurando ali naquele T que forma, né, entre o guidão e a parte da frente. E o pai ali, de mochila tal, e descendo naquelas calçadas e ruas todas irregulares da cidade. A filhinha maior do outro lado. Falei, nossa, se ele vai um pouco mais à frente e não vê a filha acompanhando. Mas eu vejo muito pessoas, mais de uma pessoa por patinete também não pode. Não pode. E esse nosso ouvinte que falou agora há pouco, falando da situação da filha dele, ele se queixa de que todos os custos dessa recuperação da filha ficaram por conta da filha e dele, né, da família de maneira geral. E aí a gente foi investigar, tentar entender o que funciona, o que não funciona, o que é responsabilidade das plataformas ou não, a partir desses regramentos, das regras que existem e das regras que não estão muito claras. As plataformas Wush e Jet, que operam aqui em São Paulo, dizem oferecer seguros e avisam os usuários sobre equipamentos de segurança. Aí eu entrei em contato com o Procon aqui de São Paulo. Nesse ano eles fizeram 16 atendimentos, né, foram registrados ali contra essas duas empresas. No entanto, o Procon diz que o funcionamento dos patinetes envolve diferentes instâncias, com responsabilidades diversas também sobre essa regulamentação. Questões municipais, legislação de trânsito, código de posturas e o código de defesa do consumidor. Então tem que ser visto caso a caso. Eu conversei com o ouvinte Júnior Rodrigues. Ele diz que usa os patinetes para se deslocar entre o trabalho e estações de metrô. Muita gente faz isso, inclusive com patinete particular. Eu faço meus deslocamentos de transporte público e às vezes pego o metrô na Faria Lima, na volta para casa, no horário de pico. E muita gente ou chega até a estação Faria Lima usando esses patinetes alugados, e muita gente chega com os próprios, desmonta e entra na estação como se fosse levando uma malinha. Então é uma coisa que tem sido muito usada e muitas dessas pessoas não usam equipamentos de proteção. O nosso ouvinte falou que também usa e reconhece que poderia se proteger um pouco mais nesses deslocamentos. O patinete é um meio muito sensível. Você tem que observar muito bem o solo onde você está andando, como ele tem pneus pequenos. A experiência é bem diferente de uma bicicleta, por exemplo. Então é muito importante você olhar as irregularidades da rua, né? É fundamental respeitar sinalizações, semáforos e evitar distrações. Eu percebi que o pessoal fica distraído no celular, ouvindo música.
Bom, em nota, a CET informou monitorar a circulação desses patinetes e orientar as pessoas que usam esses veículos ao se deslocar pela cidade. Mas é isso, é como o ouvinte falou, a dinâmica do patinete é muito diferente da dinâmica de uma bicicleta, a rodinha é muito menor, qualquer buraquinho na calçada ou na ciclovia pode causar um acidente muito grave. E é prático, é importante dizer Bastante. que não somos contra patinetes. Claro. É um meio de transporte fundamental. Conheço gente que utiliza diariamente porque fala, olha, meu deslocamento é muito curto, assim, eu faço ali em 5, 10 minutos o que eu levaria, às vezes 20, 25 mesmo de metrô. Ou esse acesso até, essa interconexão com os modais, né? Então, eu vou de patinete até a estação do metrô, dobro o guardo na mala, é uma coisa muito prática, mas precisa dessa regulamentação e desses cuidados, assim como no carro você tem que utilizar o cinto de segurança, como você não pode estacionar em qualquer lugar, você tem que dar a seta para entrar, mas é bom, só precisa ainda ter esse ajuste para muitas pessoas, porque o patinete surgiu, sumiu durante um tempo e agora está voltando. Por isso a gente volta a discutir essas normas. Agora,